a imagem de Deus no homem. Primeiro delas, o que significa imagem e semelhança. Segundo, qual a relação entre imagem, semelhança e domínio? Porque não podemos ler a imagem de Deus expressa na parte A do versículo, desconsiderando a parte B, que é o consequente. Veja, a parte A do versículo diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Parte B, tenha ele domínio. Então a gente precisa explicar quais as relações que existem entre imagem e domínio. Para isso, a gente primeiro precisa definir os termos. E a gente começa, em primeiro lugar, definindo o que significa fazer o homem à imagem e semelhança. Num livro chamado A Exegese e Suas Falácias, e que hoje tem um título diferente, chamado Os Perigos da Interpretação Bíblica, de A. Carson, ele elenca vários erros que são comuns e que às vezes são cometidos justamente por aqueles que começam a estudar a teologia, que é a descobrir, através do vocabulário teológico, o significado de determinadas palavras e sair por ali estabelecendo distinções muito precisas sobre essas palavras, não percebendo que, às vezes, o mesmo autor vai usar palavras diferentes no mesmo texto, numa mesma perícope, num pedaço de texto da Bíblia. São palavras diferentes, mas estão sendo usadas como sinônimo. Por exemplo, em João, no Evangelho de João, há várias perícopes em que agape e filéu aparecem no mesmo contexto e elas não aparecem com a finalidade de serem tomadas como sentidos diferentes. Amor como algo incondicional e amor como de amizade. O amor divino e o amor humano. Não, ali é amor mesmo, deve ser traduzido por amor, e a distinção que se faz normalmente não deveria ser considerada ali, porque o autor está usando duas palavras distintas como sinônimos. Mas há contextos em que a distinção precisa ser vista. Deixa eu dar um outro exemplo, também em João. Lembram quando Jesus está discutindo com Pedro? Ali já é no final. Ali é uma conversa de Pedro com Jesus. E Pedro diz assim, Jesus diz assim a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus olha e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai e diz de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz novamente: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz o quê? Se entristece, mas diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz pela terceira vez: então apacenta as minhas ovelhas. Então, imagine que muita gente, quando lê essa passagem, acha que Jesus está insistindo, não acredita mais em Pedro, etc. Mas não, a gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, que ali, para cada uma das negações de Pedro, há uma promessa de Jesus de que ele não somente o ama, mas que ele perdoou a sua traição, não só perdoou a sua traição, mas como, a despeito dela, ainda comissiona a Pedro, confiando a ele aqueles para os quais ele deu sua própria vida, o seu rebanho. Então, ali é a cura de Pedro, Jesus curando as negações de Pedro. Só que há uma sutileza na linguagem que realmente as palavras ali, elas podem não ter sido usadas como sinônimo. E eu vou dizer como que está no grego. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai e diz novamente: Pedro, tu me amas, agape? E aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus diz novamente: Pedro, tu me amas, filéu? Aí Pedro se entristece e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Óbvio que aqui o que está, se a gente fosse traduzir de uma maneira explicativa, o que não é ideal, né? Mas ela é mais clara, é como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, tu me amas como eu te amei? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como eu te amo, do meu jeito. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus diz: Pedro, tu me amas do jeito que eu amei? Pedro diz: eu amo desse jeito que o Senhor sabe que eu amo, Senhor, é desse jeito aqui. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus diz: Pedro, tu me amas desse jeito aí que você falou?
Aí disse, sim, Senhor. Depois de triste, né? Que não consegue amar como Jesus amou, porque assim, eu gostaria de amar como o Senhor amou, mas o real é que eu não sou assim. Eu amo desse jeito. E é assim que eu amo. Então Jesus diz, agora você é confiável. Agora você pode pastorear a minha igreja. Por quê? Quando Pedro negou Jesus, o que aconteceu? Jesus, hoje ferirão o pastor e o rebanho ficará disperso. Qual foi a resposta de Pedro? Jamais te abandonarei, ainda que os outros te abandonem, eu jamais te abandonarei. Se for preciso, darei a minha vida por ti. Ou seja, Pedro prometeu um amor a Jesus que ele não tinha, que ele não era capaz de dar. Então, Pedro não tinha consciência de si, entendeu? Pedro não sabia quem ele era o suficiente para poder dizer, não, Senhor, eu não posso prometer um negócio desse porque eu sou tão leviano. E é assim que a gente cumpre as nossas promessas. Você sabe que você vai cumprir melhor as suas promessas, não quando você se acha o cara, mas quando você se percebe como alguém que não é confiável e que precisa da graça de Deus, é aí que você cumpre a missão. Ou seja, Pedro não foi capaz de morrer por Jesus quando ele disse que daria a sua vida, mas ele morre exatamente como Jesus, depois de dizer que não morreria como antes ele havia dito que morreria. Ou seja, o que a gente vê é um Jesus olhando para Pedro e dizendo assim, será que você agora vai continuar com aquela ladainha, aquela conversa, dizendo que você vai dar a sua vida por mim, me amar loucamente, dessa forma como eu amei você? Então Pedro termina a carreira dele dizendo, não, Senhor, eu vou falar a verdade agora, eu amo assim, eu não consigo amar como o Senhor ama. Então ali a gente vê que a mudança de significado das palavras até faz sentido, mas nem sempre nas Escrituras, palavras diferentes como agape e filéu serão trabalhadas como distintas. Elas serão sinônimos e por isso, na maior parte das vezes, elas são traduzidas como amor, 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 amor na Bíblia, porque não tem uma distinção no texto, muito embora, do ponto de vista do dicionário, haja uma distinção. Jonas, por que você trouxe esse exemplo? Porque imagem e semelhança é a mesma coisa. Ele está usando duas palavras que são sinônimas e não há nenhuma intenção no autor bíblico em estabelecer uma distinção tão rigorosa que imagem seja uma coisa e semelhança seja outra. Muitos teólogos, muitos dos bons, tentam, especulam, e todos os bons teólogos dizem, olha, parece que, pode ser que seja, imagem isso, semelhança é isso, mas, diante de todos os indicadores, imagem e semelhança são sinônimos e têm uma função clara no texto. Esse é o primeiro ponto. Então, imagem e semelhança, eles devem ser entendidos como sinônimos, não deve ser uma coisa, uma categoria X e uma categoria Y que Deus colocou no ser humano. Imagem e semelhança é uma só coisa que está no ser humano e que coloca ele em relação com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que significa então imagem e semelhança? Já que os dois não têm significados diferentes e os dois vão ter a mesma significação, a pergunta que a gente faz, então, o que isso significa? Todas as vezes que a gente interpreta tselem, que é a palavra que aparece para a imagem, para chamar, para interpretar, à luz do que a gente entende por imagem hoje, a gente entende de uma maneira muito equivocada. Porque quando a gente fala imagem, o que vem logo na nossa cabeça? Se eu falo agora imagem, o que vem na sua cabeça? Um de cada vez, gente, calma. Oi? Uma foto, é o que vem logo na cara, né? Foto, um quadro, não é? Então, o que vem é isso para a gente, certo? Uma imagem, é isso, um reflexo de algo, né? Mas quando aparece essa palavra para os autores, aqueles que estão lendo o texto, elas têm um outro significado. Elas têm um significado mais forense do que um significado linguístico. Eu vou explicar. Forense é do direito, linguístico é das palavras. Forense, Jonas, isso mesmo. Deixa eu te dar um contexto do passado, né, da arqueologia, para que você possa entender o significado disso. Isso acontece nas civilizações mesopotâmicas, como vai acontecer na civilização grega e na civilização romana. Vai acontecer.
é comum nas civilizações antigas. Um imperador, quando exerce domínio num território, espalhar pelo território esculturas da sua imagem, de si mesmo. Então você vai ver espalhado por toda a região que ele tem domínio, por todo o espaço que pertence a ele, uma escultura, um busto dele, espalhado por todos os lugares. Aquilo está dizendo que tudo aquilo pertence a César, não pertence àquela imagem, pertence a quem aquela imagem está apontando. Então, por que você vai encontrar esculturas romanas inúmeras dos Césares espalhados por toda a região de Roma, não só de Roma, o lugar na Itália, mas a Ásia proconsular que foi conquistada pelos romanos? Por que havia imagens de César espalhado pela Ásia proconsular? Porque aquelas imagens estão ali para dizer que quem manda em tudo aquilo ali é aquele que tem exatamente, que está representado por essa imagem, por essa escultura. Tá certo? Então, qual é o significado de Imago Dei? Por que Deus nos faz a imagem dele? Isso tem que ser entendido no seu significado último, porque todos os seres humanos, sem exceção, são como estátuas de Deus espalhadas por toda a criação para dizer que quem manda em tudo isso aqui é o Senhor. Entende qual é o significado da imagem? Primeiro, a gente tem que recorrer ao sentido da palavra. Como essa palavra é usada e com qual objetivo ela está sendo usada. Ela está sendo usada para dizer que nós estamos representando Deus. Nós não somos Deus. Aí a gente pode partir para uma segunda relação da imagem com o autor, que essa é de segundo plano, que é a mesma que a gente usa quando vai se referir, por exemplo, a alguém que vai representar outrem. Eu posso falar em nome, por exemplo, de uma comunidade. Então, eu não sou a comunidade. É a comunidade que está, a comunidade X, que quer comunicar para a comunidade Y uma informação. Ela me usa, essa comunidade me usa para comunicar àquela comunidade, não o que eu quero, mas o que aquela comunidade quer. Então, a Trindade, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, ela está colocando diante no mundo um representante que diz uma única coisa: Deus é o Senhor de tudo isso aqui. Então, o que significa fazer o homem à imagem e semelhança de Deus? Significa, em primeiro lugar, dizer que ele é a assinatura da propriedade divina sobre tudo que existe nesse mundo. Jonas, mas agora o que a gente faz com o que a gente aprende na escola bíblica dominical ao longo de tantos e tantos anos, de que a imagem de Deus diz respeito à razão humana, diz respeito àquilo que de Deus é comunicado? Não é isso, essa abordagem da Imago Dei a partir da racionalidade, ela não está de todo equivocada, ela só não é o primeiro plano, ela deve ser entendida num segundo plano, e eu justifico o porquê. Saindo do plano do domínio, indo para o plano do que é o ser humano, muitos de nós definem o ser humano por aquilo que Aristóteles definia o ser humano. Como que Aristóteles definia o ser humano? Animal racional. Como que Aristóteles definia? Boa, garoto, animal racional. Certo? O que é um animal racional? Um ser que pensa. Então, por que eu sou diferente de uma girafa? Porque eu penso, a girafa não pensa. Eu sou uma alma que pensa, eu tenho raciocínio, eu tenho razão. Ah, então será que é isto que me torna diferente de toda a criação e que justifica o porquê que eu sou a imagem de Deus? Porque, note, Deus não faz uma girafa à sua imagem e semelhança, mas Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Ora, o que há nos animais, o que há de diferente em nós em relação aos animais? A razão. Então, muitos de nós a gente acaba concluindo que a Imago Dei seria a nossa capacidade de razão, a nossa capacidade de decisão e etc.
Essa é uma leitura possível para Imago Dei, mas ela não é necessária para atrelar Imago Dei. Por quê? A criação de Deus, ela pressupõe uma comunicação dos atributos divinos. Então, o que acontece é que, na hora de explicar a Imago Dei, a gente tem que lembrar que a Imago Dei, quando a gente já salta para a questão da razão, da vontade, para tudo isso, a gente já deu um salto tão mortal para a questão que está relacionada aos atributos de Deus, que a gente acaba perdendo de vista o sentido primeiro de Imago Dei. Então, observe, assim como a gente pode... Por exemplo, imagine que você seja uma pessoa que acompanha as obras de arte, sobretudo as obras de arte moderna. Se eu pinto aqui numa lousa com bastante precisão, relógios derretendo, elefantes com pernas magrelas como de uma girafa, na hora você vai olhar e vai dizer assim, isso é Dalí, porque é uma assinatura de Dalí, certo? Então você, pela maneira como o pintor exerce a sua arte num quadro, você consegue dizer, não, isso aí é um Dalí, isso jamais pode ser um Picasso. Picasso é diferente. Picasso, você vai ver todos um violão, e você não vai ver o violão, você vai ver tudo, né, tudo quebrado, tudo estilhaçado. Então você consegue bater o olho e dizer, não, isso é diferente. Você olha um quadro expressionista, você sabe que o quadro expressionista não quer ser preciso. Um quadro impressionista, ele quer a precisão, ele é realismo puro. Então você consegue olhar, consegue identificar o autor pela sua obra. Então isso acontece também com os seres humanos. Os seres humanos apresentam em si atributos que correspondem ao seu Criador. Por isso que quando a gente olha para alguém, um ser humano, e vê racionalidade nele, a gente deriva essa racionalidade de Deus, dizendo que o ser humano é racional, mas em Deus há uma razão que é superior a essa e que o homem jamais vai poder alcançar. E por isso, Deus comunica, mas não comunica a sua excelência. Há uma razão presente em nós que nos faz perceber isso aí é da natureza divina, mas não é suficiente para que a gente possa, inclusive, dizer que Deus, que a razão, por exemplo, é aquilo que define a Imago Dei, porque não há texto na Bíblia que diz que anjos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas anjos detêm racionalidade, detêm razão, detêm vontade, nem por isso eles são, portanto, a imagem de Deus. Há quem diga, inclusive, que é por tal razão que não há redenção para anjos. Você não vê uma obra de redenção, Jesus se tornando um anjo para salvar os anjos que caíram, lembram-se disso? Então, porque não há uma imagem a ser resgatada. A imagem a ser resgatada é a do homem, por isso há toda uma obra de salvação para os homens e não para os anjos. Então, a gente precisa fazer essas distinções com clareza para a gente não confundir as instâncias. Porque há relação. Então, se alguém vê alguma relação entre a imagem de Deus e a nossa racionalidade, a nossa vontade, esse alguém está errado? Não! O que está faltando? Precisão. É precisar as coisas. Olha, a racionalidade que está em nós é um atributo comunicável de Deus, é como o amor, como a vontade. A gente tem atributos que são pertencentes a Deus, mas que foram comunicados a nós. Alguns atributos de Deus que nós sabemos que Ele possui não são comunicados. A gente adoraria ser onisciente, mas esse atributo não foi, graças a Deus, não foi nos concedido. Então, nem a onisciência, nem a onipresença, nem a onipotência são atributos incomunicáveis, pertencem só a Ele. Aqueles que foram comunicados são aqueles que nós sabemos que, se possuímos, Deus os possui numa excelência que nós não possuímos. Então, esse é um ponto importante. Diga. Desculpa, pastor. Pois não. Mas só para o senhor ampliar, né, esse raciocínio, né, acho que é o Huykman, o Antônio Huykman, ele estabelece duas categorias de imagem e semelhança ali, como estrito, a categoria estrito, a categoria lato. Aí ele coloca como estrito o aspecto da santidade no homem criado. E o aspecto lato, aí ele, além da racionalidade, ele vai colocar intelectualidade, moralidade e emoção, no caso, sentimentalidade.
o senhor trabalhou em cima da questão racional, né? Sim. Você está se referindo ao Anthony Huckman, né? Anthony Huckman, é. Sim. Eu estou seguindo exatamente, vocês vão ver que eu vou seguir ele eu sigo Mas assim, eu só trago como apenas fez todo sentido. Um contributo no processo, porque o senhor abrangeu apenas o aspecto da intelectualidade, né? Sim, mas eu vou trabalhar isso agora com vocês. Eu estou explicando primeiro a imagem, né? Primeiro a gente está entendendo e definir o que é imagem, para depois a gente trabalhar a questão estrutural, lembra, a gramática antropológica do ser humano. A gente vai trabalhar na segunda parte. Essa primeira parte, ela é a elucidação do que significa a imagem de Deus. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dizer que a imagem de Deus ela precisa ser interpretada de forma que respeite o contexto textual. E, no contexto, a palavra imagem tem muito mais a ver com a associação do homem como uma presença do domínio de Deus sobre as coisas e o homem como um representante que aponta para Deus. Ali, imago Dei não é outra coisa senão símbolo. E a gente pode fazer isso com qualquer coisa. Por exemplo, isso aqui, eu não vou pegar esse exemplo, isso aqui, porque isso aqui não vai dar para fazer. Mas eu vou adiante aqui. Por exemplo, se eu tenho esse pedestal aqui, certo? Isso aqui todo mundo sabe que é um pedestal, tá certo? Mas eu posso transformar ele num símbolo, num sentido, num significado. Posso tirar ele do seu aspecto natural. Eu faço assim, gente, eu faço uma aliança com vocês. A minha aliança com vocês é a seguinte, pessoal, se isto aqui, na semana que vem, estiver assim, desse jeitinho, é sinal de que eu não estarei presente. Me aguardem, eu voltarei depois. Certo? Estabeleci um pacto com vocês. E o que está mediando o pacto? O sinal. Tá certo? Semana que vem eu chego e falo, puxa, eu preciso avisá-los que eu não estarei aqui, mas que eu voltarei em breve. Então o que eu faço? Pego ele e deixo ele exatamente aqui, tá certo? Aí chega uma outra pessoa que não está no pacto. Não é da aliança. Não sabe da história. É uma pessoa que foi contratada pela igreja para limpar a igreja. Ela chega aqui, ela olha para isso aqui, o que é para ela? É só um ser humano. É só um ser humano. É só um pedestal. Porque ela, fora do pacto, não consegue entender que isso aqui é a imagem de outra coisa. Que isso aqui significa outra coisa. Ela está fora do pacto. Então, para ela, é só um ser humano. Para quem está no pacto, todos os seres humanos, crentes e não crentes, todos eles são como esse pedestal aqui. Ele não significa ele mesmo. Ele não é só um ser humano. Ele é algo que aponta para outro algo muito maior do que ele, que é Deus. Por isso que imago Dei é uma doutrina tão importante, porque ela mostra que nenhum ser humano é autorreferente. Todos nós somos uma referência para Deus, seja com a boca fechada, seja com a boca aberta. É por isso que eu digo lá para os meninos, eu digo assim, quando eu estou discutindo com um ateu, e ele está dizendo que não crê em Deus, eu estou glorificando a Deus. Porque ele está usando a inteligência que Deus deu para ele negar Deus. Eu falei, não vou deixar que esse ateu não glorifique a Deus, porque Deus deu a ele inteligência, inclusive para negar que Deus existe. Imagina que eu vou deixar Deus não ser glorificado, se o sujeito está usando até o que Deus deu para ele, e o sol e o raio não está caindo na cabeça dele? Porque era para cair o raio ali naquela hora, não caiu por quê? Aquele desgraçado está vivo por quê? Não tinha que estar vivo, mas se Deus fez o sol nascer para ele, e ainda deu inteligência, e o sujeito ainda consegue usar essa inteligência para negar Deus, eu vou glorificar a Deus assim, ó, glórias ao Senhor, que o Senhor deu inteligência para esse animal falar o que ele está falando agora. Entende o que eu estou dizendo? Ele pode não ver nada além de um amontoado de moléculas. Você não. O ser humano não é só isso. O ser humano é a imagem de Deus. Ele não significa ele mesmo. Ele aponta para algo muito maior, que é Deus. Só que, por que a gente chega a essa conclusão?
pela parte 2 do versículo. Porque na sequência ele diz, tem a ele domínio sobre os peixes. Ou seja, é exatamente pelo contexto que a gente entende que a Imago Dei, ela está ligada com a responsabilidade que o homem tem com o mundo criado. Esse mundo foi criado por Deus, e Deus colocou nesse mundo seres humanos para cuidar da criação de Deus. O nome disso é mordomia. A Imago Dei, ela está mais relacionada à mordomia, à doutrina da mordomia, do que à doutrina da racionalidade. A doutrina da racionalidade, ela nos leva para o diálogo dos atributos comunicados de Deus e o diálogo com as filosofias pagãs que definem o ser humano pela racionalidade. Não há nada de errado com isso. A gente só não pode perder de vista o fato de que o significado primeiro é o da mordomia, da relação do homem com a responsabilidade da criação, com aquilo que Deus colocou no mundo como responsabilidade. Ele não vai cuidar de algo que é dele, ele vai cuidar de algo que pertence ao Senhor. E ele está ali como um símbolo. O ser humano em si é um símbolo. Por mais que um que esteja fora da aliança olhe para o ser humano e veja só um aglomerado de moléculas, você não. Você está dentro da aliança e sabe que todo ser humano, mesmo um ateu, ele está ali, do jeito que ele está glorificando a Deus pela sua existência, está apontando a existência de um Deus todo-poderoso. Se ele não tem olhos para ver isso, você tem, e não pode te faltar olhos para isso. Por isso que para um cristão, toda pessoa humana está atrelada à Imago Dei, por isso não tem conversa com relação à questão do aborto. Para a gente, a discussão do aborto é, sim, uma discussão teológica, é uma discussão que envolve, sim, a relação profunda que existe entre o que é a pessoa humana, o que é o ser humano e o que é ser a imagem de Deus. Então, isso deveria não só fazer a gente repensar a nossa maneira, às vezes, desastrada de lidar com o aborto, mas também a nossa maneira desastrada de lidar com aqueles que merecem o olhar missionário da igreja, que são as pessoas destituídas de psiquismo normalizado, ou seja, as pessoas que têm disfunção cerebral. Só pode se converter pessoas que entendem o Evangelho, é isso mesmo? Somos gnósticos? Nos tornamos gnósticos ao ponto de acreditar que as pessoas são convertidas porque elas entendem racionalmente. Ateus entendem racionalmente o Evangelho e mesmo assim não são convertidos. Ou a gente crê, como dizia Calvino, que a Bíblia é meio de graça, não é só exposição, mas é meio de graça. A palavra de Deus é criadora. E o Espírito Santo usa uma palavra para regenerar e fazer um milagre, que é converter o coração de alguém miserável num coração quebrantado, ou a gente está entendendo que o Evangelho funciona com meras racionalidades. A gente está sendo racionalista demais. Por isso que é nem racionalismo, nem fideísmo. A gente não vai dizer e nem reduzir o Evangelho a uma série de proposições, porque senão as pessoas deveriam se converter porque elas conseguem explicar a Trindade, conseguem explicar quem Deus é. E eu acho que muitos de nós aqui teria muita dificuldade de explicar, por exemplo, como pode Deus ser uma essência, 3 pessoas. Então é mais dessa ordem. Vou passar para a segunda parte. A segunda parte, ela diz respeito à estrutura do ser humano. Eu vou explicar em linhas gerais, e posso dar para vocês alguns textos, posso até enviar depois para o Geraldo as anotações para que vocês tenham só os versículos, pelo menos, em mente, para vocês verem que aquilo que eu estou falando tem respaldo bíblico, para vocês fazerem como os bereanos. Né? Bereano é fogo, cara, não dá para brincar com bereano, não. Bereano, você pode falar um monte de coisa, mas se não está na Bíblia, ele não engole, não. Então, eu estou pressupondo que só temos bereanos hoje aqui. Então, eu vou falar um monte de coisas aqui e vou dar para o Geraldo depois as referências bíblicas para que aqueles que querem conferir no texto bíblico possam ali encontrar. A estrutura gramatical do ser humano, segundo as Escrituras, ela não é como a tradição, em geral, qualificou, embora seja mais didática. Né? Então, a gente sabe que há uma dimensão do homem que é natural, ou melhor dizendo, material, e uma dimensão que é espiritual, e ninguém nega isso. Nós não negamos isso. Isso é uma dualidade, isso não é dualismo, isso é uma dualidade. Existe algo em nós que é espiritual, existe algo em nós que é material. Isso não é passível de questão entre nós. Mas
a Bíblia não se refere ao definir o homem nessas categorias. Elas são categorias que nós impomos ao texto, são verdadeiras, são legítimas, mas não é desse jeito que a Bíblia apresenta o homem. A Bíblia não apresenta o homem, em primeiro lugar, dizendo que ele é animal racional. Quem fez isso foi Aristóteles. A primeira definição que a Bíblia oferece para o homem não é lógica, mas é litúrgica. A primeira definição é de que nós... Aí a gente tem que abrir Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando a Bíblia diz, e o Senhor, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é a primeira definição que a Bíblia oferece. A segunda definição que a Bíblia oferece é de que nós somos coração. A terceira definição que a Bíblia nos oferece é a de que nós somos carne, somos de carne, somos carnais. A quarta definição que a Bíblia nos oferece, somos espirituais, somos espírito. Para cada uma dessas palavras, Deus não se refere a nós como parte delas, e aí é que entra o Huckman, não como parte delas, mas como todo que nós somos. Deixa eu começar, em primeiro lugar, explicando que as 4 palavras que a Bíblia usa para definir o que era o ser humano, elas são palavras que correspondem a partes do nosso corpo. Isso acontece porque a gramática bíblica é diferente, a gramática hebraica é diferente da nossa gramática no português, que é muito mais próxima do grego. O que eu quero dizer com isso? Que o grego, ele tem uma palavrinha para cada coisa. Ele quer espantar todos os equívocos possíveis. O hebraico é contrário disso. O hebraico você vai ter uma palavra que tem zilhões de sentido. Você vê que as pessoas ficam desesperadas quando estudam grego, descobrem que logos tem muitos sentidos. Aí quando vai estudar hebraico, vai ficar desesperado, porque várias palavras têm vários sentidos. Então é diferente. Segundo, há uma postura diferente no hebraico, que não é vista no grego, que é a abstração, altamente abstrato o grego. O hebreu não, o hebraico ele tem uma visão de mundo muito mais concreta. Então veja, a gente também apresenta isso na nossa língua portuguesa. A gente transforma em concretude princípios que são extremamente abstratos. Por exemplo, eu digo, a mãe fica passando a mão na cabeça desse menino todo dia. A mãe fica todo dia alisando a cabeça do menino? É isso? O que a gente está dizendo? Que a mãe é conivente com os erros do menino. Ah, fulano passou pano para o outro. Você ficou lá passando pano? O que você está dizendo com isso? Ocultou o erro do colega. Você vai falar assim, aquela irmã da igreja tem a língua maior do que a boca. Você vai dizer, irmã, abra aí, deixa eu ver sua língua. Você vai querer medir, caramba, falaram que você tinha uma língua grande mesmo, e tem mesmo. Não, a pessoa pode nem ter língua. E vai se aplicar, a língua dela é maior do que a boca, só porque ela não sai do Twitter. Então, veja, quando eu digo, deu um passo maior do que a perna, entende? Eu estou usando partes do corpo para designar abstrações. Imagine que a mesma coisa acontece no hebraico. Partes do corpo são usadas para falar do todo. A primeira palavra usada para definir o ser humano na Bíblia é nefesh. Repete comigo, nefesh. Pronto, todo mundo já sabe hebraico agora. Nefesh. O que é nefesh? Quando você vai no dicionário, a primeira ocorrência, garganta. Essa parte aqui, ó. Garganta. Isso é nefesh. Mas eu disse para vocês que uma palavra no hebraico pode ter vários sentidos. Mas esses vários sentidos, eles são ilógicos, são casuais. Alguns sim, alguns não. Por exemplo, na língua portuguesa isso também acontece, fica tranquilo, você também sofre disso na língua portuguesa. Eu digo assim, manga. É fruta, manga da roupa, é o pastor lá da banda de rock. Tem que te dar o contexto para você saber, porque uma palavra pode significar muitas coisas ali, mas por mera casualidade, certo? Qual é a relação entre a manga da roupa, a manga fruta e o pastor? Nenhuma, é por casualidade. Mas se você vê a fotografia do... Eu ia falar um nome aqui, mas em tempos políticos a gente não pode falar essas coisas. Mas imagina, você vê uma foto
não é? De um molusco cefalópode. Achei. Um molusco cefalópode. Você vê a foto do molusco ali, certo? E você vê um molusco cefalópode. Tá certo? A criança vai dizer, molusco! Vai olhar para o outro lado e vai dizer, eita, molusco! Só que um é o molusco real, o outro é a fotografia do molusco. Eu não posso confundir as duas coisas. Um é uma fotografia. O outro é o ente real, a pessoa, o animal! Deu para entender isso? Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando a Bíblia usa a palavra nefesh, ela usa a palavra que tem vários significados, mas eles não são como manga. Elas têm uma relação. É como ruach, por exemplo. Ruach fala de vento, mas também se refere ao Espírito Santo. Porque tem alguma relação entre o vento e o Espírito Santo. Quando a Bíblia nos define de garganta, a gente precisa saber qual que é a relação. Se você ler o texto agora comigo, você vai ver que Deus sopra nas narinas do homem um fôlego de vida e ele passa a ser... Imagina, ele passa a ser ou a ter? Passa a ser. Então preste atenção. Uma coisa é eu dizer, eu tenho uma jaca. Eu sou uma jaca. Diferente? A Bíblia está dizendo que você é ou você tem alma vivente ou ser vivente? Em nenhuma Bíblia, eu te garanto, vai dizer que você tem uma alma vivente. Todas as Bíblias, corretamente, vão dizer, você é. Só que a gente vai traduzir agora literalmente, uma garganta. Mas, Jonas, não faz sentido. Imagina se o tradutor fosse maluco de traduzir literalmente essa passagem. E o homem passou a ser uma garganta que anda. Imagina o que as pessoas iam imaginar, uma garganta com perninha andando pela rua. Meu Deus, o que é isso? É claro que um tradutor inteligente não vai fazer isso, ele vai tentar explicar o que é aquilo. Mas não tem tradução que explique o que é nefesh. A gente tem que entender o que era. Então, imagine que a maior parte das pinturas rupestres, tudo que se procura entre os povos semitas, você vai sempre encontrar essa imagem aqui, ó. Eles com a mão assim, ó, para simbolizar que eles estão com fome e com sede. Quando você está com fome, o que você faz? E tem que tomar muito cuidado. Se estiver num lugar e você olha para alguém e fala assim, ó, a pessoa fala, rapaz, só pode ter duas alternativas, ou é fome. Mas a gente realmente põe aqui uns para dizer que estão com dor de barriga, outros para dizer que estou morrendo de fome, já falando aqui, né? Imagina que o hebreu está dizendo assim, olha, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Entendeu isso? Por que a primeira definição litúrgica? Porque a primeira definição do homem é essa. Deus te fez desejo dele, fome dele, necessidade dele. Você não tem fome de Deus, você é fome de Deus. Não vou abrir as passagens, depois você lê lá as passagens que eu vou mandar pelo Geraldo, você vai encontrar vários salmos dizendo, minha alma tem fome, minha alma tem sede. Essas relações não são colocadas à toa, porque aponta para aquilo que nós somos. Então Deus nos define em primeiro lugar como fome, como desejo. Depois a Bíblia nos define como coração, coração é o lugar da decisão. Som do meu coração, prova os meus pensamentos, paralelismo sinonímico. Coração e pensamento são sinônimos ali. Então, coração é o lugar da razão. Deus vai dizer, o coração do homem enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, lev ou levav é a palavra para coração. Coração é a centralidade de quem nós somos. Todo o nosso poder de decisão, razão, vontade, tudo está no coração. Tudo está no coração. Então, o que acontece? Somos desejo de Deus. O que o coração vai fazer? Ele é dele a decisão. Se vai conduzir a fome que é de Deus para Deus ou para um ídolo. Entende? Toda a historinha que Natan contou é um resumo da antropologia bíblica. Você é o homem viajante, o coração. Você é o homem faminto, nefesh.
Não é a nefesh responsável pelos pecados, mas é o coração que é enganoso. Esse sim é aquele que é responsável pelos pecados. E é nele que tem que estar o trabalho do Senhor. É no nosso coração que a gente tem que trabalhar. O coração, portanto, é o lugar da racionalidade, é o lugar do pensamento, o lugar das emoções. Na sequência, o que tem? E a gente encerra, porque eu vou abrir para perguntas e eu preciso prestar atenção no meu horário. Temos, tanto de um lado, ruach, que é para se referir ao espírito, fôlego de vida. Deus sopra ruach e a gente passa a viver. Um passarinho tem esse fôlego de vida. Todo ser que tem ruach, louva a Deus, tá certo? Mas o que é curioso, esse ruach é como uma autorização de Deus para o ser humano viver. Lembra do vale de ossos secos? Tem carne, tendões, tem tudo, mas falta neles ruach, o espírito que faz ele viver. Quando Deus faz isso, Eclesiastes diz isso, né? Quando Deus recolhe o ruach, que é aquilo que dele está no ser humano, em tudo aquilo que vive e faz viver, quando Deus faz isso, o que acontece com o que é vivo? Morre. Porque o ruach é aquilo que de Deus mantém alguém vivo. Uma pessoa vive enquanto há nela ruach. Agora, o que é basar? Carne. Somos carne também. E aqui a gente precisa tomar cuidado, porque a Bíblia, pelo menos, tem duas significações para carne. Uma que é moral e a outra que é existencial. A moral é aquela que está lá em Gálatas e que tem todas aquelas obras deliciosas que a gente vive fazendo dia a dia na nossa vida, que são as obras da carne. Então, as obras da carne, a carne ali é o sentido moral. O sentido existencial é de que Jesus veio em carne. É mortal, é finito, pode morrer. A carne não tem glória nenhuma, porque a carne ela vai conhecer a corrupção, ela vira pó. Então, o que a Bíblia diz? E é tão interessante, porque no hebraico você distingue nevela e de neshama, né? Ou seja, a gente distinguiria cadáver de um ser humano. Nenhum hebreu vai chamar, a gente não vai chamar isso aqui de cadáver, né? A gente só chama de cadáver quando isso aqui já é uma coisa que não tem mais vida nenhuma. Então, imagina que para um hebreu, todo ser que tem carne, todo ser que é carne, é chamado de carne, é um ser que tem espírito. Se não tem espírito, não é basar. É nevela, é de outra natureza, é um cadáver, mas não é basar. Tudo que é de carne tem vida. Agora você vai entender por que a Bíblia diz que Deus vai transformar o coração de pedra num coração de carne, porque a carne é só sobre ela que Deus derrama o seu espírito. Ele vai derramar o espírito sobre toda carne. Está lá o exército todo em carne, pele e ossos, mas falta neles o espírito. Na hora que o espírito vem e se coloca em pé um exército numeroso, a gente descobre ali o que acontece. A relação da carne com o ruach, a relação da carne com o espírito é essa. Então, você tem o ruach de Deus, você é carne de Deus. Isso tudo que está aqui, não é? Carne é algo bom, está vivo. O que acontece com a carne no momento em que ruach volta para Deus? Ela conhece a corrupção, ela vira pó. Por isso que ela não tem, a carne nesse sentido, ela é vista como algo vivo. Então, dar um coração de carne não é negativo, é mostrar vida. Então, nessas pinceladas que eu acabei de oferecer para vocês, eu estou mostrando que a Bíblia oferece para a gente definições do ser humano que são plenamente condizentes com a leitura de toda a Escritura quando a gente analisa ela a partir desses 4 elementos constitutivos do ser humano. Somos alma, no sentido de fome e necessidade de Deus. Somos coração, no sentido de razão, deliberação, vontade. Somos ruach, não vivemos porque queremos, há algo de Deus que nos mantém vivos, se Ele recolhe, não há nada que você possa fazer. Somos carne, isso significa que nós somos limitados. O espinho na carne está aí para dizer que você não é anjo, sua constituição é outra, é um lembrete de Deus de que você é um ser finito, de que você não pode ser arrogante, que você não pode ser vaidoso. Então, a Bíblia define o ser humano como um ser faminto por Deus,
um ser que é deliberante, que é racional e que também realiza suas vontades, um ser que é autorizado por Deus para viver, que não vive porque quer, mas depende de Deus, portanto um ser dependente de Deus para viver, e define o ser humano como um ser carnal, ou seja, com um ser limitado e que, portanto, não pode realizar tudo aquilo que quer e bem entende. Então a Bíblia define o homem a partir desses 4 elementos. Então, quando a gente diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, a gente não está dizendo tudo que o homem é. A gente só está dizendo algo que caracteriza o ser humano a partir da sua missão, mas não a partir da sua natureza. Então, Imago Dei diz respeito à nossa missão de mordomia e de representação do Senhor do Universo no mundo. Coração, alma, corpo e espírito dizem respeito à nossa natureza, ao que nós somos, ao que nós realmente somos. Todas as vezes que você recorrer a Imago Dei, você vai recorrer à missão que o homem tem no mundo. Todas as vezes que você recorrer aos 4 elementos que definem um ser humano, você vai dizer o que o ser humano é. Então, quando eu digo o homem é a imagem e semelhança de Deus, eu estou me referindo à missão que ele tem no mundo. Quando eu digo que o homem é alma, coração, carne e espírito, eu estou dizendo o que o ser humano feito à imagem de Deus, com a missão de representar Deus no mundo, ele é. É a diferença entre dizer o que significa esse pedestal deitado e do que ele é feito, do que ele é constituído, qual é a natureza dele. Perguntas? O Paulo já estava lendo o chat. Pastor, bom dia. Então, no meu entendimento, a imagem de Deus é que a gente seria semelhante à imagem física mesmo. Isso. O que não é possível. Então, não é possível. Não. E por quê? Porque você só pode ter uma representação de algo físico. Só de algo físico. Tá. Como é que você representa algo que não tem corpo? Tenta imaginar algo incorpóreo. Se você conseguir, eu vou te dar R$1 milhão. Mesmo não tendo, eu posso prometer para você. Tá. Aí, então, não somos imagem e semelhança de Deus. Somos. Não. Porque imagem e semelhança de Deus não é um reflexo da imagem de Deus literal. Todas as vezes que você tenta estabelecer uma leitura literal da Imago Dei, você vai errar. Porque ela não é para ser entendida literal. A Bíblia não é para ser entendida em todas as suas palavras de forma literal. Ali é um uso metafórico da imagem para dizer que você, assim como uma escultura representa o domínio de um imperador, de um rei, daquele espaço, você representa Deus no domínio de toda a criação. Então, aí, por isso que eu tenho uma das passagens que eu me apegava muito, era em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Isso. E Deus usa. Êxodo 33, 21, vai mais rápido. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sob a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, a penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Mas esse fosse pegar um texto muito fácil, tinha que pegar um texto mais difícil. Não, porque pastor, esse Abraão, só estou brincando, esse ele viu pelas costas. Imagina Jacó que viu Deus face a face, lutou com ele, e ainda tomou um golpe de jiu-jitsu de Deus. Não, então, eu tenho uma outra dúvida, porque tendo tantos significados, por que seria revelado essa passagem de Moisés? E a Bíblia no final fala para a gente não mudar nada dela. Eu tô brincando com você, por quê? Porque você escolheu uma passagem que fala das costas de Deus, mas ela não é, a gente nunca pode dizer, ali é uma teofania, é uma aparição de Deus, e não tem só aquela. Tem a dos visitantes na casa de Abraão, tem Jacó lutando com um homem de Deus, face a face, ele chama de Peniel o lugar, porque viu Deus face a face e não morreu, porque o que a palavra de Deus diz?
que se visse, morreria. E qual foi a grande façanha de Jacó? Foi vencer a batalha com Deus? Claro que não, ele perdeu e ainda saiu mancando. Tá certo? A grande façanha dele foi que ele ainda conseguiu sair mancando, porque ele não era para sair dali vivo. Mas ali é o quê? É uma manifestação, uma aparição de Deus. Todas as vezes que você não interpreta essas passagens a partir da teofania e literaliza, vai cair em erro. Você vai achar que aquilo ali é a imagem de Deus. Você vai acreditar que aquilo ali é Deus. Aquilo ali é uma aparição de Deus. Eu não posso dizer, com todas as letras, que aquele homem com quem Jacó estava lutando, que ele literalmente é Deus. Mas eu posso dizer que aquele homem é uma manifestação de Deus lá no Vale do Jaboque, lutando contra Jacó. E é por isso que a gente pode dizer, num certo sentido, que Jacó lutou contra Deus, e num outro sentido, não, Jacó não lutou contra Deus. Primeiro, no sentido de que ele pode lutar contra Deus todas as vezes que Deus ele usa manifestações corpóreas de sua presença no mundo, como pelas costas, na luta com Jacó, ou no outro sentido, que Deus é espírito. E nesse sentido que Deus é espírito, ele não pode ter absolutamente nenhuma atribuição corpórea. Por isso, nós não poderíamos nunca tirar uma fotografia de Deus. Isso não faz dele um vampiro. Então, que tem também aquela passagem que, acho que é Filipe, pergunta para Cristo, mas também eu queria ver mostra como que é o Pai. Ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Cristo é a manifestação sublime e a revelação do nome de Deus. Tá bem, tá joia. Ele é a encarnação de Deus. Todas as teofanias de Deus são sombra de Jesus Cristo. Tá bem. Todas elas são sombras daquela obra que Jesus faria, que é revelar Deus através da encarnação. Agora, o que a encarnação de Jesus resolve? Cuidado, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando Jesus se torna homem, ele está fazendo uma mediação que ninguém faria. Ele está fazendo uma mediação que ninguém faria. Imagina que duas pessoas estão brigando, tá certo? Imagina que está de um lado Rússia, do outro lado Ucrânia, tá certo? Imagina que Bielorrússia vai entrar no meio do caminho para fazer a reconciliação. Vai dar certo essa reconciliação? Imagine, então, de uma outra forma, que um russo esteja no meio para fazer alguma conciliação. Vai dar certo? E se traz um ucraniano para fazer a reconciliação? Por que não? O russo vai dizer, você é ucraniano, você está defendendo os direitos do ucraniano. O russo vai dizer o quê? Você é o ucraniano vai dizer, você é russo, você está defendendo os direitos dos russos. Aí o que tem que fazer para ter reconciliação? Tem que ter uma imparcialidade. Chama um brasileiro. Não é? Chama um jamaicano, porque não é nenhum, nem o outro, e aí você pode estabelecer a reconciliação, porque ninguém vai dizer, olha, ele está lutando pelos direitos de um e do outro. Jesus não fez uma reconciliação desse tipo. Ele não fez uma reconciliação do tipo o terceiro diferente dos dois. Mas tampouco fez a reconciliação de um que toma partido do outro. Jesus fez a reconciliação porque ele é os dois. Quando a gente olha para Jesus, a gente não consegue dizer, o Senhor só está defendendo os direitos de Deus. Porque a gente olha para ele e ele é como cada um de nós. Quando Deus olha para Jesus, ele não pode dizer, você está defendendo os direitos dos seres humanos. Porque quando Deus olha para Jesus, o Pai, quem ele vê? Um dos seus. Jesus, ele é a reconciliação entre Deus e homem, pela natureza 100% divina que ele possui e humana. Então, a natureza de Jesus não é, a encarnação de Jesus não é para mostrar qual é a imagem perfeita de Deus. Mesmo porque muita gente não gostaria de ser parecido com Jesus. Jesus era descendente de Lia. Lia, como a Bíblia revela, não era muito bonita, era desprovida de beleza. E segundo Isaías, ainda a Bíblia diz que ele não era formoso, nem belo, era feio e rejeitado pelos homens.
Então, a imagem de Deus, obviamente, não pode ser vista como padrão estético, como padrão corpóreo. Então, a encarnação do Verbo tem uma outra finalidade. Ou seja, Jesus é a imagem de Deus como qualquer outra pessoa. Não importa, portanto, questão de feição, cor de pele, tamanho, absolutamente nada disso. Então, Jesus ele entra na história como uma mediação e uma reconciliação profunda para dizer para mim e para você que nunca você vai ver Deus face a face e nem Deus, graças a Jesus, vai ver diretamente você. Assim como você não consegue olhar para Deus sem Jesus, Deus também não vai olhar você por você. Ele vai olhar através de Jesus. E é por isso que Ele sempre vai te abraçar. Sempre vai te acolher. Sempre vai te redimir. Porque Ele te olha através de Jesus. Isso é bonito, não é? Pastor, eu acho muito simples aquele raciocínio do... Eu não lembro se é o John Frame ou se é o próprio Huickman, que ele coloca que o corpo ele é uma expressão da alma, então uma expressão visível daquilo que é imaterial. E considerando o corruptível que vai se revestir de incorruptibilidade, então nós vamos ter uma expressão exata da alma, que é o corpo de Cristo, como primogênito dentre os mortos, que atravessa a parede, aparece no meio deles, paz e come um pedaço de peixe assado, como um favo de mel, quer dizer, um corpo que é material, mas se desmaterializa, ou seja, uma expressão perfeita daquilo que é imaterial. E aí, eu não lembro exatamente se é o Huickman ou se é o John Frame, mas eu acho que é o Huickman que propõe, olha, esse corpo como expressão exata da alma, é uma imagem daquilo que é imaterial, e nesse sentido, a gente teria aí uma imagem visível, material, daquilo que é espiritual. Você acha que é simplista? Essa leitura que você acabou de mostrar, eu não sei também te dizer, precisar quem é, mas ela é uma leitura tipicamente platônica e que acaba colocando o corpo numa espécie de subserviência da alma, como se o corpo estivesse a serviço da alma, não é? Como se tivesse uma hierarquia entre essas dimensões, e elas não existem. O corpo e a alma, elas estão numa relação tão profunda, que se não fosse profunda essa relação, não seria necessária a ressurreição do corpo. Porque os crentes que já estão com Deus, já podem ter prazer nele. E como eles têm prazer, alegria e amor, como diz Jonathan Edwards, se eles ainda aguardam a ressurreição do corpo? O povo de Deus tem que esquecer essa história de dicotomia, tricotomia, esse negócio aí. Eu diria que a dicotomia, dependendo, se a dicotomia for a defesa da dualidade, dimensão espiritual e material, beleza, é isso mesmo. Se a dicotomia é aquela leitura rasa, que confunde e que diz assim, alma, espírito, coração, é tudo a mesma coisa, não há distinção, opa, devagar, não é bem assim. Eu acho que Nefesh tem uma significação distinta de coração. Há sim passagens em que coração e alma são substituídas, e aí o argumento do dicotomista tem plena razão, mas nem sempre é assim. Então, a dicotomia ela tem problema de lidar com as reais distinções entre alma e coração, entre espírito e carne. Então, por isso que eu não diria que a dualidade está equivocada, eu fico com o Anthony Huickman nesse ponto. Eu acho que a gente tem que defender as dualidades, mas a gente teria dificuldade de defender a dicotomia exata, ou seja, não há nenhuma distinção entre alma e coração, e há. Semanticamente, há essas distinções no Antigo Testamento com uma clareza indelével. Olha, a Bíblia traduz Nefesh por psique. Quando Jesus prega o Sermão da Montanha, dirigindo aos seus discípulos, ele diz, não andeis ansiosos com a vossa psique. Como é que a gente traduziu? Com a vossa vida. Se a gente traduz isso como alma, olha como a gente transformaria Jesus no neoplatônico. Por que vocês andam ansiosos com a vossa alma? Não é a vossa alma mais importante do que as coisas dessa vida, corpo, não é do que comida, bebida, vestes? E Jesus não está dizendo isso. Jesus não está defendendo a supremacia da alma em relação ao corpo. Por isso os tradutores foram felizes em traduzir por vida. Porque quando Jesus estava se referindo à psique ali, ele está recorrendo a uma tradução grega, que é a Septuaginta, do Antigo Testamento, para se referir, portanto, a Nefesh. Jesus estava dizendo, a vossa Nefesh é mais importante do que tudo isso.
essa dimensão desejosa, prazerosa do ser humano em Deus, para lembrar o John Piper, tudo isso é maior do que todas as outras coisas dessa vida. Aspectos diferentes da existência humana Aspectos e não diferentes, dimensões, não partes diferentes. Dimensões, Pastor, aspectos. estou preocupado com o senhor, porque o senhor já se doou tão fraternalmente para a nossa igreja. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe muito, viu? Obrigado por o senhor ter atendido aí o carinho, o amor, e já passou do horário. Deus te abençoe muito, viu? Posso orar com vocês? Por favor, nós. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque dúvidas de irmãos sinceras podem nos dar a oportunidade de enxergar coisas tão bonitas na tua palavra. Que os nossos irmãos continuem com as suas dúvidas, expondo suas dúvidas, porque é expondo as dúvidas que a gente consegue não só desfazê-las pelo poder da tua palavra, mas descobrir coisas extraordinárias sobre o Senhor que nós não tínhamos pensado antes. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos ensinando, no nome de Jesus. Amém.